Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aos irmãos que aqui frequentam, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo doutrinário. Esta casa de amparo, de acolhimento para os necessitados. Boa noite também aos nossos internautas que nos assistem ou ao vivo ou posteriormente. Hoje teremos mais uma noite de estudos com o nosso irmão Berg Baraúna, do Centro Espírita do Sampaio. Ele nos dará o tema Escolha das Provas, Planejamento Reencarnatório. Interessante que todos os temas que são abordados aqui têm uma ligação direta com todos nós. Então, programação reencarnatória é algo que é preciso que nós conheçamos para entendermos o que é a vida, o real objetivo da vida. Inclusive porque sofremos, né? Mas vamos orar para iniciar os trabalhos, levando o pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que possamos ter uma noite de aprendizado, de harmonia, de bons frutos, para que tenhamos condições de absorver as palavras do nosso irmão, que trará sua mensagem edificante para todos nós. Ao mesmo tempo, rogamos ao Criador paz para a humanidade, que a centelha divina do Pai chegue à consciência desses irmãos, que sejam sanadas as insanidades que os acometem nas guerras, nas perseguições, para que possamos passar por essa transição com mais amenidade, com mais fraternidade e amor ao nosso semelhante. Em prece, eu passo para o nosso irmão Berg, para que nos brinde com a sua palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas. Muita paz para todos. É com alegria que nós estamos aqui nessa casa, essa casa que divulga o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, o Consolador prometido para todos nós. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. E felizes, né, por estarmos aqui, porque nós pegamos uma gripe aí dessas bem fortes, mas fizemos exame de Covid, deu negativo. Até pensei em desmarcar, mas, graças a Deus, a tosse parou, né? Muita dor de cabeça, mas isso é coisa de nós ainda galgando numa estrada imensa da vida, nesta reencarnação aqui, nesse planeta, ainda com essas contingências, não é? Com essas situações que ainda nos assolam. A nossa esposa agora também caiu gripada também, mas também fez exames, deu negativo para a Covid, mas está mais arriadinha do que eu, logo no Dia das Mães, mas sem problema não, nós vamos preparar o almoço assim mesmo para ela. Eu gosto muito de cozinha, e aí nós vamos tentar fazer essa harmonização. A gente hoje vai falar de planejamento reencarnatório, escolha das provas. E talvez seja, talvez não. É um momento muito propício, porque envolve muitas questões de nós. Quando eu digo nós, é porque o espírito não tem sexo, né? Nós mães, né?
Hoje, as mulheres envolvendo-se numa indumentária feminina, mas eu estou Alcidenberg Baraúna, eu estou Berg Baraúna. Eu não sou Berg Baraúna, eu sou um espírito que a qual estou encarnado numa indumentária masculina, mas que o espírito, ele não tem sexo. Nas outras existências, eu possa ter revestido uma indumentária também feminina. Nas próximas, eu não sei, dependendo das oportunidades, eu posso também vir numa indumentária feminina, porque o espírito não tem sexo. Então, eu sou um espírito, não é? Eu estou Berg, eu não sou Berg, não é? Apenas para que a gente possa entender. Então, o planejamento reencarnatório é muito interessante. Envolve perdão, envolve entrelaçamento entre nós e a importância de nos amar. São questões muito interessantes. E, principalmente, a convivência um com os outros. Quando o nosso irmão falava sobre a questão na sua prece, eu estava acompanhando ele mentalmente, que os homens esqueçam a guerra, que eles possam envolver-se mais com a paz. Como é importante isso. Porque, apesar de tantos exemplos que nos são dados, com tantas situações que estamos vivendo, e vamos viver ainda, aqueles que puderem ainda alcançar, nós ainda não aprendemos a lidar um com os outros. A própria pandemia, que ainda não acabou, não é? Eu, particularmente, quando ainda estou andando na rua, eu uso a máscara, muito embora que os órgãos estão dizendo que já pode ser liberada na rua. Mas eu gosto de usar, a não ser quando às vezes eu venho numa rua, eu vim andando agora, por caminho para Jesus, hein, a rua completamente vazia, aquela avenida ali, eu peguei, tirei uma máscara um pouquinho para respirar, vim andando, mas depois já coloquei a caminho já perto daqui, porque há necessidade desse respeito. Eu, gripado agora há pouco, fui afastado 3 dias da escola, onde eu trabalho, não sou professor, tá, gente? Eu trabalho no controle de saída de alunos, né, e de entradas, crianças, e são os meus bebês, são os meus filhos, né? Eu tenho o maior cuidado com as crianças que estão lá saindo, que estão sob a minha tutela. Então, quando eu voltei a trabalhar, ainda com os sintomas da gripe, no alojamento onde eu estava, justamente descansando, os meus colegas lá descansando, e eu estava com máscara. Muitos estavam sem máscara, mas eu estava com máscara, porque eu estava exalando ainda a gripe. Então, é necessário que a gente entenda que a máscara, essas que vocês estão usando, que nós, para poder falar aqui, a casa nos permite tirar, ainda vai ser necessária por muito tempo. Porque outras situações virão para que nós possamos realmente nos educar. E nós somos criaturas ainda muito rebeldes. Existe muito orgulho, muita vaidade, egoísmo da nossa parte. E a falta de respeito com o semelhante. Então, o planejamento reencarnatório envolve tudo isso. A questão do amor entre as criaturas, porque esse é o lema do Cristo Jesus. Faz ao teu próximo o que gostaria que ele te fizesse. Eu acredito isso fortemente. Se nós utilizássemos essa recomendação de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que ele nos fizesse, o mundo não estaria nesse desmantelo que se encontra, nessas situações que a qual nós vivemos. Por culpa não, deixa eu corrigir a palavra culpa, porque eu estou tirando essa palavra culpa, por responsabilidade nossa, ou melhor, falta de responsabilidade nossa. Porque quando nós adentramos a casa espírita, nós adentramos a pensamentos
profundos de responsabilidades. E temos que ser criaturas responsáveis. Então, planejamento reencarnatório. Eu quero começar justamente com a conversa de Jesus com Nicodemos. Na verdade, Nicodemos bar Nicodemos, que era o nome dele. Um dos chefes lá do Sinédrio, né? Era um doutor da lei lá do Sinédrio. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, como pode eu, já velho, voltar para o ventre da minha mãe e tornar-me pequeno para nascer de novo? E Jesus disse para ele: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Na verdade, nós vamos apresentar aqui, vamos ver aí essa imagem aí, né, do espermatozoide, que é uma gota d'água. O espermatozoide é uma gota d'água que adentra o óvulo, que é outra gota d'água. Então, nascer da água, a gente começar pela água do batismo, mas o nosso corpo é composto de quase 90% de água, 80%, 90% de água. O próprio planeta é composto de muito líquido. Então, uma gota d'água nascendo dentro de outra gota d'água, né? Entrando dentro de outra gota d'água. Deixa eu dar uma passada aqui na imagem novamente. Deixa eu ver. Aqui, ok. Então, explicar esse processo da união da alma com o corpo, não é? Planejamento reencarnatório, porque justamente para que a gente possa entender que essa união aí, ó, começa justamente na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ele se encontra entre os vivos servidores de Deus. Quando o espermatozoide ele é liberado e entra na trompa de Falópio, as mulheres sabem bem disso, né? A academia médica sabe muito bem, nós estudamos, lemos um pouquinho, né? Nós não somos médicos, não somos nada, nós apenas estudamos um pouquinho, porque é importante que a gente lê de tudo. Quando o espermatozoide ele adentra e sobe a trompa de Falópio, justamente vai acoplar-se e ali a formação, a ligação fluídica vai ser emantada naquele novo corpo que vai se formar. Então, veja a beleza, né? Uma gota d'água adentrando outra gota d'água. No Livro dos Espíritos, na questão 258, escolha das provas, que eu vou ler para vocês, é interessante que nós não deixemos o Livro dos Espíritos fora dessa nossa conversação, porque é o livro base. É ele que nós vamos dar o norte para todas essas informações. Quando no estado errante, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, o espírito tem uma noção do que vai lhe acontecer durante a vida? Não é? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nesse sentido que consiste o seu livre-arbítrio. E aí vem uma contra-pergunta, né? Não é Deus que lhe impõe
então as tribulações da vida como um castigo? É a resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade, olha aquilo que nós falamos no começo, de seus atos, de suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem e do mal lhe está aberto. Nenhum espírito veio para fazer o mal. Está aberto. Ele tem um livre-arbítrio, ele tem uma liberdade de escolha. Se sucumbe, resta-lhe a consolação da nova oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo, perdoe-nos, vos ameaça, não foste vós que criaste, mas Deus, contudo, pela própria vontade, ele vos impõe, para que vedes um meio de adiantar-vos, assim Deus permitiu. Ou seja, ao nascermos, nós escolhemos o gênero de prova. Se eu nasço, aqui tem uma pergunta que fala sobre isso, no meio de malfeitores. Olha, eu sei que as tendências que vão ser deparadas ali são de malfeitos. Por favor, não estamos aqui julgar as favelas, porque na favela existe gente de bem, e muitos doutores saíram de lá. Mas nasceram no meio, realmente, onde observa-se os malfeitos, por parte de muitos homens, que ainda perpetrados nos mal, espíritos de nós, ignorantes, perpetrados no mal das imperfeições. Mas aí, um espírito, ele atina-se à escolha do bem. E aí se tornam médicos, doutores, advogados. Temos visto isso constantemente nos nossos programas televisíveis aí. Doutores que saíram desses meios, muitas vezes, tão burlescos, tão pesados. As suas escolhas. Ele sabe que aquela escolha nascer naquele ambiente onde está mais propenso a essas insinuações pertinosas, mas que ele vence com a sua vontade de querer o melhor. Então, o grito aí, né, justamente é essa oportunidade. E aí, nós vamos para uma história de perdão. Porque o perdão é muito interessante na nossa vida. Como nós precisamos desse sentimento chamado perdão. E tão poucos ainda utilizamos. Queremos que as pessoas nos perdoem as faltas, as nossas faltas. Mas nós não queremos perdoar, muitas vezes, aqueles que nos machucam. Qual é a recomendação do Mestre Jesus? Se teu irmão tem algo contra vós, vá em particular com ele, chama-o, e se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Conversa com ele. Inclusive, eu até citei numa reunião passada que eu falei, né? Aqui. Então, Missionário da Luz, no capítulo 13 e 14, André Luiz e Chico Xavier nos traz essa obra informando sobre um planejamento reencarnatório. E é muito interessante que nós adentremos a essas questões. A encarnação precedente de Adelina e Raquel, eles eram noivos.
dois personagens, Adelino e Raquel. Eram noivos, né? Para se casar. Paixão desvairada, Sigismundo assassinou Adelino e Raquel parou no prostíbulo. Ou seja, Sigismundo, outro personagem desta obra, ele com a paixão desvairada, excessiva, grosseira, ele pega, tira a vida do nosso irmão Adelino para ficar com Raquel, só que ela termina parando no prostíbulo. Veja que consequência, que situação. Que poderia ser evitado, porque nós não limitamos as nossas paixões. Porque nós podemos ter paixão por alguma coisa, mas temos que limitar as nossas paixões. Por isso que dizia Siddhartha Gautama, o Buda, o tamanho dos teus desejos é o tamanho de tuas dificuldades. Isso 460, 360 anos antes de Cristo. Siddhartha Gautama, Buda, ele já nos dizia, o tamanho dos nossos desejos é o tamanho de nossas dificuldades. Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, cuidado com esse desejo. Como é esse desejo? Será que nós vamos ter responsabilidade com esse desejo? Então, um desejo desvairado para possuir, para ter uma mulher que dizia ele, talvez nas suas palavras, amá-la, tira a vida do noivo dela e depois ela vai parar no prostíbulo. Desencarne em vibração de ódios, zonas umbralinas, né? As zonas ainda perniciosas, de acordo com os nossos pensamentos, porque, gente, vamos acabar com essa história de ficar, o umbral é o inferno dos espíritas. Vamos acabar com essa história. Umbral, nós vivemos dentro de cada um de nós. De acordo com os nossos pensamentos, como nós estamos emitindo nosso pensamento. Se existe a região umbralina, é porque nós a criamos com os nossos pensamentos. São regiões pertinazes às nossas formas de vibração. Então, tenhamos cuidado com... um colega nosso foi assistir o filme Nosso Lar, logo quando foi lançado, e começou a se assustar. Ele ficou assustado, sabe? Ele, rapaz, eu vou procurar ter cuidado, porque eu não quero ir para aquele lugar, não. Eu fiz, acabe com isso, rapaz, deixa sua besteira. Acabe com isso. O umbral não é o inferno dos espíritas, não. Nós vivemos o inferno e o céu de acordo com a nossa consciência. Nós é que criamos. Não é? Então, o desencarne justamente levaram a essas regiões pertinazes, criadas por ele mesmo, pela sua forma de pensar. No plano espiritual, Adelino e Raquel prometeram receber Sigismundo como filho. E aí? E agora? Nós percebemos bem que está lá no Evangelho, capítulo, eu acho que é o capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. É o capítulo 14. Quando fala lá sobre a parentela corporal e parentela espiritual, né? Fala sobre os laços de família. E a gente percebe quando um espírito vai para as zonas, né, o estado errante, ele começa justamente a perceber a necessidade da reencarnação, dele retornar. Mas muitas vezes encarnar no meio entre aqueles que a qual lhe fizeram mal. E aí a gente vê todos os dias que a gente observa aí essas situações de pai que odeia filho, ou filho que odeia pai. Essas brigas, querelas dentro do lar, que muitas vezes são espíritos
que têm entre si compromissos de se amarem. E por isso, o véu do esquecimento. Por isso, nós não lembramos das nossas existências passadas. Porque se nós se lembrássemos, e aí? Seria bom essa convivência? A convivência já não anda boa. Porque os laços fluídicos não se batem. Então, veja bem, Adelino e Raquel prometem receber Sigismundo como filho, aquele que tirou a vida do próprio Adelino, e ela foi parar lá no prostíbulo. Veja que compromisso. Adelino sente repulsa em cumprir o prometido e terá a interferência dos amigos espirituais. Veja bem, ele recebe a repulsa. É com razão. Não é? Os laços fluídicos não se batem. E aí ele começa a sentir uma situação que não quer. Olha, receber aquele que tirou a sua vida numa existência passada. Como é que eu vou lidar com essa situação? E não é fácil. Por isso, nos tratamentos obsessivos, a gente percebe muito, não é, sobre as questões de perseguição espiritual. Às vezes por falta de perdão. E muitas outras coisas que envolvem os relacionamentos entre nós, uns com os outros. Então, já nos disse Jesus, volto a repetir, vai a teu irmão, não é? Em particular, chama ele, conversa com ele, e se ele vos escuta, terei ganho em vosso irmão. Fazer isso apressadamente, enquanto está com ele em caminho, para que ele não vos entregue o juiz, e o juiz vos entregue o ministro da justiça, e seja encarcerado até pagar centil por centil. Não está assim no Evangelho? Está assim no Evangelho. Mas sabe qual é o pagamento? É as reencarnações. Não é sofrer, é as reencarnações sucessivas que haveremos de ter até sanar esse mal que a qual nós cometemos. E só sanaremos ela através de uma prática sincera e bela, amando uns aos outros. Amar até aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam. Porque amar aqueles que são o nosso próximo é muito fácil. Fortemente e mais doloroso é amar aqueles que a qual nos perseguem, nos caluniam. Aí eu quero ver. Aí, a imagem simbolicamente, né? Falando. E agora eu vou ter que ler por aqui, que eu acho que é melhor. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegaram à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que é um dos benfeitores espirituais, que trouxe Sigismundo para a aproximação com o casal. Esperava-os na entrada da casa. A gente começa a perceber aí, tá vendo? Os espíritos chegando a esta casa, um espírito já aguardando para justamente fazer essa ligação, né, desse espírito para ser bem recebido. É um trabalho imenso da espiritualidade. Planejamento belíssimo. Leiam a obra Missionários da Luz. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estudem a codificação espírita. Se puder, estudar o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde a qual eu, por enquanto, estou afastado como monitor, porque o horário de trabalho não está conciliando. Lá na nossa casa nós temos o ESD. Estudem a doutrina espírita, estudem as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e eu digo de passagem, né? Você já está dando um grande passo para conhecer um pouquinho do mundo espiritual.
Entre outras obras, tem as obras de Joana de Ângeles, né? Ivone do Amaral Pereira. Então, são muita coisa que nós temos que estudar. Mas as obras de André Luiz, leiam, né? Começando lá pelo Nosso Lar, depois os Mensageiros, e assim por diante. Né? Olha aí, Alexandre e André Luiz e Herculano se aproximam de Sigismundo, do qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelina e Raquel tomava sua refeição do lado com o filho primogênito. Olha ali, ó, lá no fundo, tá? Vocês estão vendo ali? Lá no fundo, aquele ali é o Sigismundo. Aquele que causou todo esse drama de sofrimento. Lá no cantinho, ó, colhido, de mão assim. A família, aquela família é a família encarnada, tá certo? Aqui é o grupo espiritual, né? Alexandre, André Luiz e o Herculano, né? E ali a família encarnada, que já tem um filhinho pequeno, não é? E Sigismundo irá nascer novamente como filho dos dois. Veja que realmente planejamento reencarnatório. E é assim que a espiritualidade nos faz, não é? É belíssimo esse trabalho dos benfeitores espirituais. Deixa eu ver se aqui passa. Ah, passa. Eu estou passando ali que é até melhor. Alexandre e André Luiz e Herculano se aproximam da mesa, percebe que Adelino, perdoe-nos, está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Ou seja, o Adelino aqui, não é? Ele se encontra numa situação com pensamentos negativos, né? Muito grosseiro, e aí impedindo essa forma de aproximação do espírito que vai reencarnar. Esse processo de perdão, para poder realmente haver esse entrelace dos espíritos, né? Veja que coisa interessante, né? Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais. Obrigado. Para que as suas perguntas pueris consiga desfazer o mal-estar e melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento entre o casal. É interessante. Acontece muito isso. Às vezes o casal está brigando dentro de casa, tá? É um menininho ou a menininha, do nada, diz assim: papai, mamãe, você me ama? E os pais estão ali com aquela pequena discussão, né? Papai, você me ama? Um menino do nada, né? Corta aquele clima. E quando corta aquele clima, pega os pais, se tocam. Então, no caso, o menino aí é usado, né, pela espiritualidade para poder realmente despertar no pai um interesse, né? Melhorar o clima. Então, a espiritualidade é muito boa. Os nossos guias espirituais estão conosco, gente. Peça ajuda. Peçamos ajuda. Todos nós temos um tutelar, um amigo tutelar. E muitas vezes nós achamos que não, nas nossas orações, apenas vezes o que eles querem é que nós peçamos a ele ajuda, um socorro, uma orientação. Se não tivermos diretamente, vamos ter uma intuição, ou através de um sonho, nos vai dar uma ideia daquela situação que a qual nós estamos vivendo. Então, vejamos bem, ó, uma equipe espiritual assistindo toda a família. Que belíssimo, né? Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se
com a delicadeza não habitual. Ele não é muito delicado, não, né? E promete voltar à noite, mais cedo, para orar junto ao deitar. Ou seja, veja a importância da oração ao dormir. Então, ele promete voltar logo após para orar com o filho, com a família. Então, todo um trabalho espiritual de uma equipe para poder restaurar laços rompidos em existências passadas. Esse é o processo reencarnatório para cada um de nós. O compromisso que nós temos uns com os outros. Não estamos juntos por acaso. Se lembra de uma palestra que eu dei aqui passada, quando eu disse assim, nós estamos na família certa, quem estava aqui deve ter escutado. Estamos na família certa. Nós não estamos na família errada. Vamos acabar com essa história, eu sou a ovelha negra da família, ou fulano é a ovelha negra da família. Não. Estamos no local certo. Tem um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos são Espíritos. Leiam. Obra belíssima. Nossos filhos são espíritos, gente. Perdoe mais uma vez. Por isso é necessário moldar essas crianças da forma educativa, ensinar o bom exemplo. Não fazer, ou melhor dizendo, dizer para eles, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Sejamos nós exemplos para os nossos filhos. Pais e mães, exemplos para os nossos filhos. Eu tenho um sobrinho, quando ele era garoto, agora está um rapazão já. O pai dele, eu não gosto muito de citar muitas as situações não, mas apenas para ilustrar. O pai dele ia com ele no ônibus, ele garotinho, com 6 para 7 anos de idade, nessa faixa. Aí pegou, o motorista queimou a parada e o pai deu uma tapa na porta traseira, tapa forte. Aí pegou, quando ele desceu com o pai, ele fez, papai, o senhor me matou de vergonha. Aí ele veio dizer isso para mim, não é? Eu fiz bem feito para ti, sendo educado pelo teu filho. Não, mas o cara queimou a parada. Queimou a parada, queimou. E agora? Aí você vai brigar lá atrás? Aí o teu filho pega e diz para ti, um menino de 6 para 7 anos de idade, diz assim, papai, o senhor me matou de vergonha. Estava na sala, a família, todo mundo correndo, né? Dele. E o menino, até hoje, é um menino muito educado. Né? E são esses meios, né? A gente tem que ter justamente os modos, porque os nossos filhos vão observar, meu filho não fume não, mas você fuma? Olha aí, antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração proferida com emotividade infantil pelo pequenino Joãozinho. João, né? O clima de preparação para a aproximação de Sigimundo com Adelino melhora. Ou seja, os fluidos, o clima, ambiente melhora. A oração, né? Vejamos bem, ó, que se transforma, melhora. Oremos mais. Nós oramos muito pouco. O melhor telefone celular que existe é a oração. Oremos mais. Há necessidade da oração. Temos tempo para tudo. Vamos reservar, gente. Os dias que nós estivermos em casa, vamos nos recolher. 15 minutinhos. Se não pode ser 30 minutos, 15 minutinhos. Vamos fazer um recolhimento espiritual, vamos orar. Tem pessoas que já têm esse hábito da oração. Não é? E outra coisa, muito recomendável, evangelho no lar. Façamos o nosso evangelho no lar.
A importância do evangelho no lar, se nós soubéssemos. Agora, eu deixei em casa, minha esposa já se levantou, ainda tossindo, mas eu disse a ela, se der para você fazer o evangelho, por favor, abra pelo menos aí, faça uma leitura rápida, se não der, mas faça mentalmente. Ou senão, quando eu chegar em casa, eu faço, porque o nosso evangelho é justamente no sábado. Quando eu não estou aqui ou em outro canto, eu estou lá no meu evangelho. Então, é importante que nós façamos o evangelho no lar. Então, a gente já observa aí um quadro diferente, não é? Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam os seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto, assustado, né? Angustiado, assustado, né? Espantadiço, não é? Cada despreendimento é diferente, está vendo? Olha lá, a Raquel, ela vai ao encontro da avó, as suas vibrações são mais suaves, então ela vai ao encontro da avó, encontra com a avó, após o despreendimento. Já Adelino se encontra perturbado, né? Agoniado. Por isso é importante que nós oremos quando formos dormir, não é? Vocês estão observando um cordão fluídico ligado aos corpos? Aquilo é justamente esse cordão fluídico, ou cordão de prata, como alguns chamam, que faz a ligação realmente desse corpo perispiritual com o corpo material. Na verdade, vocês não estão vendo aí o espírito, vocês estão vendo a forma perispiritual. Por exemplo, vocês estão me conhecendo dessa forma, careca, não é? Desculpe, se eu não tivesse um braço, por exemplo, e vocês tivessem vidência, médios portadores de vidência, vocês me viriam dessa forma. Eu me apresentaria para vocês desta forma. É a forma perispiritual. Vocês não estão vendo o espírito, vocês estão vendo a forma perispiritual. Então, o espírito é uma luz, uma centelha. Os espíritos vêm nos explicar isso. Então, essa forma perispiritual é a forma a qual está ligado ao nosso corpo físico através desse cordão fluídico. Pode ver que os espíritos não têm, né? Porque os espíritos estão no mundo espiritual, né? Completamente. Veja aí, Adelino se apavora ao ver Sigismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Vejamos bem que belíssimo, né? Ele se apavora, é claro, qualquer um se apavoria, ficava apavorado, né? Qualquer um ficava apavorado. Ele se apavora ao ver ali aquele espírito que lhe fez mal, ele reconhece. E aí ele se assusta. Mas aí Alexandre, né, que é o mentor espiritual desta obra, Missionário da Luz, ele interfere, dizendo que o Sigismundo não quer mais lhe fazer mal, apenas quer o seu perdão. Vejamos a importância do perdão. Aí, o perdão do mal cometido, para que possa haver esse nascimento, esse retorno desse espírito, para ressarcir essa dívida que ele cometeu para com ele e para com a que vai ser a futura mãe, a Raquel, não é? Olha que cena belíssima, né? Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Sigismundo, seu algoz, em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Adelino, ele já tinha nobreza, ele já tinha conquistado nobreza.
todos nós já conquistamos algo de bom. Só que, devido às impressões negativas, ele ainda se encontrava muito cheio de ódio, de tristeza, ressentimentos. E veja aí, né? Essa forma de pedido de perdão. Como é belíssimo as pessoas, ou melhor dizendo, quando nós perdoamos e quando somos perdoados. A importância desse sentimento fraternal que temos que ter um para com os outros. Quem perdoa, ele liberta a sua alma. E quem é perdoado, ele fica completamente extasiado, com a mente tranquila também. Veja aí, esse processo delicado, reencarnatório de Sigismundo, né? Para haver essa conciliação, ou melhor dizendo, reconciliação. Juntos podemos traçar existências melhores. Aí a equipe espiritual, né, satisfeitos, né, com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre à frente, né, André Luiz e Sigismundo atrás, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar os trabalhos de reencarnação. Vejamos bem, os espíritos têm um trabalho sublime. E na hora da concepção, quando o casal está justamente na hora da concepção, os espíritos, eles não participam desse momento. Os espíritos têm respeito, os espíritos superiores, eles têm respeito a esse momento único do casal. E aí os espíritos se afastam para retornar justamente para toda essa preparação, né, que vai ser feita, não é? Olha aí a equipe espiritual novamente, né? Vamos correr um pouquinho. André Luiz e Alexandre chegaram à casa de Adelina e Raquel, na véspera da ligação do espírito de Sigismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Sigismundo em companhia de espíritos construtores, porque ainda tem os espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Ver aí os mapas cromossômicos, né? Para que a gente possa ver o planejamento, porque tudo há uma ligação de molécula a molécula. Nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Jesus falava de biologia. Justamente, molécula a molécula, justamente vai se acoplando para que o espírito possa se ligar. E todos esses mapas cromossômicos, essas formas perispirituais, é mostrado lá no mundo espiritual para que a gente possa entender essa ligação. Não é? E tudo é examinado com bastante delicadeza, com cuidado. A questão da hereditariedade, a aparência. Quantos filhos têm uma aparência com o seu pai ou com a sua mãe? Quantos filhos adotados têm aparência com seus pais e não são filhos dos seus pais? Né? Isso é uma coisa fora parte, porque eu conheço um casal que tem um filho adotado, mas como o menino é parecido com os pais. Mas aqui no caso, nesse fator, esse mapa cromossômico justamente é para investigar toda a função, como vai ser essa formação perispiritual desse novo corpo que vai ser formado.
Aí, o nosso irmão Sigismundo, né, antes da iminência da reencarnação, ele torna-se extenuado, abatido, sentia-se fraco, incapacitado, né? Ficava ali meio preocupado, né? Receava uma ideia de novos fracassos, né? Ao retorno com a carne, mas o incentivo de Alexandre, né? E a equipe espiritual dizendo que vai sempre estar com ele, até mesmo depois, né? E o guia espiritual, né? Que fica conosco sempre, né? Está sempre ali conosco, ligado a nós, né? Então veja a beleza do amor da equipe espiritual por esse espírito que vai reencarnar, né? Nós estamos correndo um pouco por conta da hora, tá? Aí, ó, antes de iniciar o processo de reencarnação de Sigismundo, ao olhar triste, vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial da redução perispiritual. Porque vejamos bem que o perispírito é plástico, podemos assim dizer, é moldável. Vamos usar um termo muito grosseiro, muito grosseiro. Massa de modelar. A gente faz uma massa de modelar, faz o que quiser com a massa de modelar. Então, o perispírito tem uma função de modelagem através do magnetismo, né? O magnetismo vai realmente fazendo essa transformação de redução do corpo perispiritual. Mas isso é uma coisa que detalhado a gente só estudando a doutrina espírita, tá? E aí vocês começam a perceber, ó, tá vendo aí? O magnetismo sendo aplicado pela equipe espiritual, né, pelos construtores, para reduzir o corpo perispiritual, para justamente fazer essa ligação com a mãe. Não é? Então, os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual é reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez mais menos consciente. É o esquecimento, né? Então, essa é uma parte belíssima, não é? Nosso horário ali, faltando 5 minutos ainda. Aí, Alexandre deposita Sigismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Sigismundo à sua neta. A avó materna de Raquel recebe aquela forma perispiritual já reduzida, não é? Para entregar justamente a que vai ser a futura mãe, não é? Adelino perto. Então veja que belíssimo. Você pode me perguntar para mim, Berg, e é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Isso é uma oportunidade única entre muitos de nós que planejamos a nossa reencarnação. Mas em algumas situações, as reencarnações também, devido a espíritos completamente perpetrados no mal, são reencarnações compulsórias, que é um outro assunto, não é? São reencarnações que são ligados compulsoriamente, porque são espíritos realmente ainda muito renitentes, grosseiros. Então, ele não pode planejar a sua reencarnação. Mas aí é um trabalho imenso, né? É uma beleza. Eu não vou passar mais por conta do horário, mas para que vocês possam entender, tem mais outros slides aí, né? Após a prece de Adelino, né? Sobre os influxos, né? Aí os influxos de energia sublimes, espíritos superiores. Raquel recebe o espírito de Sigismundo dos braços da avó materna. Veja que belíssimo. Eu quero encerrar agradecendo
as que são mães aqui, amanhã, Dia das Mães, é uma data comercial, nós bem sabemos disso. É uma data comercial, infelizmente, o pessoal usa o comércio para tudo. Não que a gente não possa comprar o presente para a nossa mamãe, mas o verdadeiro presente que a gente pode dar a elas é o nosso agradecimento por nascer. Parabéns, mamães, que deram a oportunidade aos seus filhos de nascer. Obrigado, principalmente, àquela que foi mãe daquele que é o nosso guia e modelo. Sim, Maria. Obrigado, Maria, por ter nos dado Jesus. Esse amigo incondicional de todas as horas. Obrigado pela reencarnação. Obrigado, minha mamãe, por me deixar nascer. Obrigado pelo processo da reencarnação, porque é através dele que podemos transformar nossas almas, os nossos espíritos em espíritos melhores e caminharmos para o bem. Para o bem, para o amor e para a verdade que sempre nos libertar. Muita paz, muito amor, muita luz para todos. Vamos orar? É para orar? Bom, meus irmãos, depois essa síntese tão brilhante sobre o processo reencarnatório, para nossa reflexão, nós como pais planejamos o melhor para nossos filhos. Imagine Deus, inteligência suprema, amor, bondade, porque iria nos deixar no mundo sem um planejamento, sem algo que pudesse ser concretizado para a nossa melhora. Eu me refiro aqui a uma frase de Guimarães Rosa. Quem escolheu, deixa eu ver aqui, que ela deu. Quem elegeu a busca não pode rejeitar a travessia. E muitos de nós reclamamos, por que sofremos, por que isso comigo, por que só comigo. Não podemos reclamar daquilo que nós planejamos e aceitamos. E o Papa Francisco também disse que nós não nascemos onde queremos, e sim onde precisamos crescer. Então, a reencarnação é uma dádiva divina que nos proporciona crescimento e elevação para a nossa redenção. Agradecer ao nosso irmão Berg e mantenham-se harmonizados para o passe que será feito agora. Uma boa noite e a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados, nas nossas queridas mamães. Boa noite.